Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Sebastião Santos, do PRB. Sempre um prazer recebê-lo no estúdio da TV Assembleia, deputado. Prazer é meu, eu quero deixar o nosso carinho todo especial nesse novo mandato que começou agora há poucos dias e estamos à disposição para debater os temas da nossa cidade. Deputado, vamos falar de um projeto de sua lavra, o projeto de lei 20 de 2015, aliás, entre outros assuntos no Por Dentro da Política, mas sobre a proposta que determina um tempo máximo de espera de clientes nas lojas de empresas de telefonia fixa e celular no estado de São Paulo. De onde saiu a ideia de se garrotear empresas gigantes? Eu digo isso porque as de telefonia estão não só no país, mas são, na verdade, satélites de outras empresas que estão mundo afora, são planetárias, se pode falar assim. É verdade. Hoje, quando você vai em qualquer operadora, tem uma loja no shopping, você vê uma enorme fila, tá? Nós temos uma lei hoje e está se estabelecendo cada vez mais nos municípios. Sim. E essa lei fala que os bancos passam a atender os clientes em 15 minutos. Então, para os bancos se organizar, o que eles fizeram? Colocaram lá a senha, colocaram as cadeiras para o pessoal sentar, a prioridade. Sim. Eles começaram a se organizar. Inclusive, às vezes, com funcionário triando o atendimento para evitar overbooking, né? Certas filas, né? Pessoas demais num caixa apenas. Isso foi possível. Isso nós vemos porque eles começaram a ver que precisavam manter esse público Sim. de uma forma dinâmica. Então, eles se organizaram. Agora, a telefonia, ela é totalmente desorganizada. Você entra, olha, eu queria comprar um cartão para recarregar aqui meu celular. Um chip? Pois é. No mínimo, você vai ficar ali 45 minutos com um papelzinho na mão para ser atendido. Sim. Muitas operadoras detêm lá inúmeros caixas de atendimento. Só que se tem 10, tem 2 atendendo. Algumas disponibilizam até um telefone fixo, que você acaba falando com uma central. Se é para falar com central, não precisa ir, é uma loja, né, deputado? A central é pior ainda, né? Porque a central você já sabe que vai ser enrolado mesmo. A central você liga, ó, disca tal, disca tal, disca tal. Quando é para resolver o seu problema, aí cai. Se a pessoa procura uma loja, é porque ele quer um atendimento físico, ele quer estar frente a frente com um funcionário da operadora. Senão ele ficaria da própria casa ou do trabalho e ligaria pelo celular ou por um telefone fixo. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco desse atendimento pouco pessoal da parte das operadoras que não disponibilizam funcionários e muito menos nas linhas, nos call centers, deixam disponibilizadas pessoas para atender e resolver os problemas. As pessoas entram naquele menu e ficam ali esperando, aguardando o atendimento. Infelizmente, é uma situação que está acontecendo continuamente. A telefonia hoje campeã de reclamações, deputado. Olha, eu acho que o PROCON já não quer mais nem ouvir falar de denúncia, porque é de manhã até a noite recebendo denúncias. Infelizmente, o atendimento, Sim. ele não satisfaz ao cliente. Parece que eles precisam vender cada vez mais e diminuir a qualidade. Você tem o 4G, não funciona 4G, você vai para o 3, não funciona 3, em lugar não funciona nada, só que na hora de pagar, você paga muito mais, porque quando você está em um determinado lugar, sendo atendido por uma antena, você começa a se deslocar, você está numa viagem, você começou a se deslocar da parte A para chegar na B. Quando chega no meio do caminho, você vai... Pega uma sombra, vamos dizer pegar assim. uma sombra e vai entrar na outra torre, né? Esses pontos, eles divergem até a questão da cobrança de tarifas, exatamente. É como se fosse um roaming. Você vai passando de central de rádio base até outra. Você acaba pagando muito a utilização de um mesmo produto. Sim. E nós temos aqui um relatório da Sindele Brasil,
Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e Serviços Móveis e Celular, eles falam que foram investidos 17,6 milhões de reais na telefonia. Bilhões de reais na ampliação. Mas qual foi a ampliação? Talvez seja o celular, né? Sim. Que agora você tem o toque, você tem um outro... Tem vários serviços agregados, um outro modelo, e agora você tem o WhatsApp, você pode também ligar pelo WhatsApp. Eu acho que os produtos que são nos vendidos não são entregues devidamente, da forma que está no contrato. Mas as empresas também estariam preparadas para essa demanda que existe no país? Eu digo isso porque muitas se defendem, a gente vai falar um pouquinho também da CPI da telefonia móvel nessa casa, se defendem dizendo que as prefeituras não permitem a instalação de torres para amplificar o sinal. Como é que o senhor vê esta resposta das operadoras, sem querer ser advogado delas, mas elas dizem que existem limitações municipais e impedimentos para a ampliação da rede, deputado? Questão do produto. Se eu estou no campo e vou produzir milho, eu tenho que plantar o milho. Só que eu tenho que ter a terra para plantar o milho. Quando eu passo a vender o chip, para que esse chip vá até um aparelho e conecte a rede, eu tenho que saber o que eu estou vendendo. Da rede, né? Senão não poderia vender. Se eu tenho que vender um chip, eu tenho que ter a rede que vai absorver esses dados do chip para poder dar garantia da pessoa usar o aparelho. Agora, o que nós estamos vendo é o contrário. Vende-se muito e não se amplia. Ah, mas o município criou uma lei lá impedindo a torre. Ótimo. Problema da operadora. Ela que vá aos arredores onde não tem lei, ela que coloque uma torre com maior capacidade, porque isso existe. Nós temos o telefone internacional que é via satélite. Ela que pague para o seu concorrente que já tem uma torre instalada, porque parece um absurdo, né? Se vê 3 torres de celulares, uma contígua à outra, do lado. Então, nas estradas é muito comum ver isso. E o produto está sendo vendido? Tem que ser entregue. Não foi entregue? É lesar o camarada que está comprando o produto. Sim. Se está lesando, nós não podemos ficar esperando que alguém vai nos atender. Nós precisamos ter realmente uma dinâmica no trabalho das telefonias. E esse projeto nada mais né? Projeto de lei número 20 de 2015, nada mais é o seguinte: nós queremos, como usuários da telefonia celular ou da telefonia qualquer que seja, nós queremos ser atendido e bem atendido. Em 15 minutos nos dias normais, em até 25 minutos em vésperas de feriados, quando há um aumento de demanda. É isso, né, deputado? Exatamente. E aí entra o quê? Não quer fazer? Ótimo. Então vamos colocar 250 UFESP para que... De multa. De multa. Sim. Porque assim o camarada sente no bolso e ele vai passar a entender que a população não está aqui de qualquer jeito. Está pagando e pagando caro por um serviço. Nós temos um produto inadequado. Eu fico andando lá, eu só tinha um aparelho, só um rádio Nextel. Depois passou-se a precisar usar Nextel, mas tem que ter a Vivo. Passou a 3G. Então agora eu já estou com um rádio e já estou com um celular. Aí quando eu preciso fazer aí um pronunciamento em algum lugar, que eu preciso ter lá um esquema de pronunciamento, eu tenho que levar o iPad. Daqui a pouco você vai ficar cheio de agregados. E muitas vezes a resposta que eles nos dão é ínfima. Eu preciso usar a internet, preciso acessar o Google. Lá no Presidente Prudente, eu não tenho rede para isso. Quando eu vou conseguir alguma coisa, eu vou conseguir na beira do rio, porque tem lá a lâmina d'água que reflete. E aí a gente consegue ficar procurando lá em cima das árvores onde é que tem sinal. É mais fácil conectar na margem do rio do que dentro da cidade, deputado. Às vezes com dificuldade. Infelizmente. Então, eu acho que esse projeto de lei, ele vem de acordo com a ansiedade da população em ter realmente um compromisso das operadoras, em ter realmente profissionais ali atendendo as pessoas, não só um ponto de senha, vai lá, digita, o que você quer fazer? Não, tem que ter a pessoa recepcionando. E por falar em ponto de senha, o senhor especifica que
preciso que o cliente receba uma senha com a ordem de chegada, data e horário para comprovação desse tempo de espera no atendimento. Porque muitas vezes as pessoas ali na linha de frente das operadoras estão mais interessadas em vender aparelhos novos com combos, com pacotes de serviços agregados, deputado. Esse que é o grande problema, né? Parece que eles olham os seus clientes como apenas um consumidor. Um consumidor. Mas o cliente está ali porque é um consumidor, mas quer um produto de qualidade. Eu acho que esses 15 minutos vai trazer condição Sim. das pessoas começarem a mudar o pensamento. Moraliza um setor que está muito desgastado, na verdade são poucas operadoras, embora haja concorrência, mas elas podem se consertar em termos de público, de estados ou de regiões onde há mais demanda, ou seja, compensa investir esses 17 bilhões aí que disseram, talvez seja o legado aí da Copa, deputado? Nós temos essa situação também. Bom, vai acontecer a Copa, vão vir muitas pessoas de fora. Preciso do 4G. Preciso do 4G, então eu vou começar a vender já para que as pessoas possam assistir os seus jogos, correr para lá e para cá. Mas nós temos muito a ser feito, a CPI da telefonia está aí tendo alguns conhecimentos. Sim, na verdade essa Casa de Leis com a CPI da telefonia pôde trazer executivos de empresas de telefonia que trouxeram algumas explicações, mas parece que muita coisa ainda não foi falada e talvez essa CPI seja reeditada agora na 18ª legislatura, não é, deputado? Com certeza, eu acho que deve continuar, porque muitos daqueles que foram convocados aqui não apareceram. Sim, teve essa dificuldade também. E se apareceram, eles mandaram o assessor do assessor do assessor, que é para não ter ninguém realmente que possa dar um posicionamento e dizer, olha, eu estou aqui porque sou isso, isso e isso e sou responsável por isso. Então, sempre fica no aberto. Sim. Eu acho que a população já não quer mais saber disso. A população está mudando o perfil. Nós vemos hoje a rede bancária já havendo aquela modificação, o cara vê que não está sendo bem atendido aqui, ele faz a portabilidade para ali, e não atendeu aqui, ele vai para lá, e ele busca o seu benefício, porque quem paga quer receber. Sim. Agora, deputado, o nosso telespectador deve se perguntar, mas é competência de um deputado estadual tratar da área de telefonia, que é a Anatel, que é federal? Como fica essa discussão também? Olha, nós temos que tratar de todos os assuntos aqui do Estado. É uma concessão federal? Ótimo. O meu partido tem 21 deputados, um senador e um ministro. Nós vamos entoar qual é, hoje, o anseio da população de São Paulo com esses deputados. Nós temos 8 deputados eleitos, aliás, um deles teve 1,5 milhão de votos. Ele sabe muito bem o que é passar para a população do consumidor, exatamente, a defesa do consumidor. Né? Então, nós vamos dizer, olha, no Estado de São Paulo, nós precisamos desse tipo de legislação. Sim. Nós precisamos equacionar a demanda que aí está. Então, nós temos que discutir em todas as esferas, municipal, estadual, federal, a população tem que discutir os temas que são necessários. Nós estamos vendo aí uma pequena crise, né? Sim. Começando hoje dentro das empresas. Hoje os noticiários aí estão dizendo... Quebra de receitas, quebra de receita aqui, quebra de receita ali, empresas dando férias coletiva. Então a gente vê que a população ela já está começando a sentir, né, os acontecimentos que vai aí mudando a dinâmica de vida hoje. Sim. Então eu acho que a discussão tem que ser em todos os âmbitos. É importante dizer também, deputado, que existe a legislação concorrente, as competências estaduais, mesmo em se tratando de telefonia, que seria da esfera federal. Defesa do consumidor é uma delas, deputado. Ou seja, por essa vertente que esse projeto alça. Amplia muito. Sim. Se nós colocarmos a defesa do consumidor em cima de um projeto de lei desse aprovado, nós vamos ter tanta denúncia que pode ser uma revolução, né? Eles podem, olha, fazer realmente com que alguém nos ouça, porque não dá para ficar convocando para a CPI A, B ou C as pessoas que estão ganhando milhões, bilhões e trilhões. Não dá.
Vamos parar com isso, vamos começar a mudar o conceito, vamos pensar diferente. Eu acho que o brasileiro, hoje ele começa a pensar muito mais no que ele tem que fazer, como tem que fazer. Eu acho que as crianças estão muito bem orientadas com a internet hoje. Então, não tem mais aquele garoto que ficava lá no sítio e que chegava na cidade e não sabia nem o que era um carro. Hoje é diferente. Mudou, né? Hoje você vê um garoto de 4, 5 anos sabendo dialogar com o pai, com a mãe, com os professores. E com tablet, inclusive, deputado. E muitas vezes com mais conhecimento do que aqueles que estão fazendo ele ser subordinado. Para essa geração não existem nós tecnológicos. Mas, deputado, eu queria explorar o tempo que nos resta de conversa para falar de outros assuntos, principalmente o esporte, como vai ficar o esporte no estado de São Paulo e o turismo. Eu lembro aqui do turismo, o ministro Vinícius Lages, do turismo, esteve recentemente nessa Casa de Leis e falou do potencial turístico do estado de São Paulo. Estão de olho na sua região lá, dos Grandes Lagos, lá naquela região, São José do Rio Preto, deputado? Nós temos até o esporte de pesca. Sim. Nós temos como abranger o turismo e o esporte. Sim. Nós temos belos campeonatos sendo realizados nos rios, onde leva a família a estar toda ela participando de um dia, uma comunhão com o meio ambiente, onde o pai ensina o filho e passa a ter educação ambiental, passa a ter educação com as pessoas, passa a conviver com uma área totalmente diferente. Ele sai de dentro de um prédio onde fica lá confinado, dali para a escola, com medo de insegurança, depois ele vai para um local totalmente aberto e passa a viver melhor. O senhor acredita nesse potencial do estado de São Paulo em ampliar o leque de opções de turismo? Eu digo isso, o ministro falou, esteve com o presidente desta casa, o deputado Fernando Capês, do PSDB, e falou que o Brasil é a sétima potência em turismo no mundo, mas tem toda a possibilidade de chegar ao 3º lugar. O senhor também crê nisso? Creio sim, sou um apoiador, né? Fizemos um trabalho muito grande num PL aqui nessa casa, trabalhamos quase um ano para a construção de uma legislação específica que definisse o que é estância turística, o que é município de interesse turístico. Sim. Temos também uma PEC que vai definir recursos financeiros do DAD, que é um órgão que define... De fomento das instâncias, né? Uma porcentagem da própria arrecadação do município que retorna para o município para investir no turismo. É bom explicar para o nosso telespectador, aliás, essa proposta de emenda à Constituição, a PEC 11 de 2013, que amplia e que redimensiona esse bolo de recursos carimbados do Estado, né, do DAD, para as instâncias e para os municípios de interesse turístico. Somos 70 instâncias no estado de São Paulo, eram 67 instâncias, são 70 instâncias, e outros 140 municípios de interesse podem ser instâncias e entrar também nesse seleto grupo aí de cidades que recebem recursos para fomentar o turismo, né? Com certeza, porque muda um pouco o conceito de que só temos 70 instâncias. Mas e os municípios que agregam lá na sua área vários equipamentos? Sim. Né? Nós temos vários exemplos. O que eu costumo citar muito é Mira Estrela. Mira Estrela. Mira Estrela tem lá uma pista ecológica onde as pessoas vão passar e ver o macaco e ver isso e aquilo. Temos uma cachoeira lindíssima. Nós temos os lagos que vários moradores ali utilizam para a sua família chegar e fazer turismo. Mira Estrela tem 4 mil habitantes, por volta de 4 mil habitantes, no fim de semana tem 10. Então essas pessoas, elas vão consumir na onde? Naquela cidade, porque a próxima cidade fica a 23 quilômetros. Então se você vai se divertir, você quer ficar lá com o pé no chão, você quer entrar dentro d'água, você quer conhecer. E como essa cidade, por exemplo, consegue fomentar o turismo? Fazer propaganda desse turismo, colocar uma sinalização adequada, estimular o seu comerciante a bem receber esse turista, ter hotéis, pousadas, boa alimentação, boa água. E isso tudo está aí. Só que eles precisam de recursos, porque eles não detêm arrecadação. São municípios que dependem da agricultura. E então, como não tem arrecadação, eles dependem de que o Estado dê uma atenção especial. Sim. E nós aqui do Estado de São Paulo, nós da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, estamos debatendo sim a PEC 11
que vai regar as instâncias e os municípios, como também o PLC 32. Aliás, não é pouco dinheiro, né, deputado? São 11% da soma da arrecadação desses municípios que são instância, ou seja, quanto mais arrecadam os municípios, mais contrapartida do Estado, né? É isso que vai fazer a diferença. Nós temos que ver isso, porque que nem um dos últimos municípios que aqui votamos foi Olímpia. Olímpia. E Olímpia... Que mesmo antes de ser instância já atraía centenas, milhares de turistas aí. E Olímpia hoje tem 17 mil leitos. Então, se compararmos Olímpia com aqui o município de São Paulo, nós estamos equiparados. Então, Olímpia hoje se torna um município onde tem os termas, onde Sim. tem a cultura, a festa da cultura, né, nacional. Mas nós temos ali uma grande possibilidade de ter grandes eventos de debate nacional e internacional, porque você tem os leitos, você precisa ter salões para poder realizar esses eventos, e também você tem os leitos, você tem uma dinâmica, você pode ir para Barretos, você pode ir para Rio Preto, você pode rodar praticamente 60 municípios ao entorno ali, e você tem acomodação. Sim. Então... Isso faz toda a diferença, né? Aliás, não só Olímpia, mas Lins e outras cidades onde um ex-governador foi prospectar petróleo e acabou achando água termal de melhor qualidade do aquífero Guarani, ou seja, mudou o destino dessas cidades. E nós temos que priorizar o turismo no nosso país, porque o que as pessoas levaram já do nosso país para outros países foram muitas coisas. Então agora está na hora deles devolver um pouquinho para a gente, restituir aqui. O pau-brasil não vai vir mais, que já foi usado, mas nós podemos ter a restituição de uma melhor condição de saúde. Bem recebendo turistas. Uma melhor condição de saúde, uma melhor educação, uma melhor assistência social para a população brasileira. Então acho que o turismo vai alavancar muito o nosso estado, e com esses projetos que aí estão, que serão votados em breve, nós vamos poder conversar o que é turismo diferente, com todos os municípios pequenos, pelo menos, tendo o plano diretor do turismo na sua cidade. Isso cria uma dinâmica diferente. Deputado, só temos 2 minutos. Eu quero falar de esporte, só para o nosso telespectador falar, mas faltou falar de esporte. Vamos falar do esporte, uma nova dimensão do esporte no Estado? E no país. Com certeza, né? O Partido Republicano Brasileiro foi contemplado a nível nacional com o Ministério dos Esportes, onde o ministro Jorge Wilton está fazendo uma evolução muito grande. E aqui em São Paulo, o ex-vereador de São Paulo, Jean Madeira, assumiu a Secretaria de Esporte, e que é um professor de judô, conhece muito bem o esporte, que está fazendo aí um trabalho muito bom, porque o esporte, ele recupera muitos, e ele tira a possibilidade de que o jovem possa se perder. Sim. Então ele dá dignidade, canalizar ele a energia orienta, para o esporte, né? Ele educa. Você chega lá, um professor de judô, ninguém desrespeita o professor de judô. É sensei, sim senhor, ninguém põe o pé no tatame se não for para lutar. A disciplina ali Há presente. uma disciplina. Então o camarada chega hoje com um pensamento. 3 meses depois ele já tem outro. Então... agrega e congrega. As pessoas se respeitam muito nas artes, nos esportes, né, deputado? E você passa a ter uma convivência com todas essas pessoas totalmente diferente. Sim. Porque o filho respeita o pai, porque respeita o professor, respeita os irmãos, respeita o amigo da escola, respeita o idoso na rua. Ele passa a ser uma pessoa que leva conhecimento todo o seu entorno. Eu acho que o Brasil precisa disso. As mobilizações estão mostrando que precisamos mudar o comportamento desse país, e nós estamos tentando dar a nossa colaboração nesses próximos 4 anos que nos deram de mandato. Muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes à TV Assembleia, deputado. Eu que agradeço, estamos à disposição. Eu conversei com o deputado Sebastião Santos, do PRB. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.